Olá, meus queridos amigos, é um prazer estar novamente aqui com vocês, através deste canal do Alvorada Cristã, e vamos então dando início à nossa apresentação com a nossa prece. Vou pedir a todos que fechem agora os seus olhos, para que nós possamos juntos nos conectar ao Mestre Jesus, e que Ele possa, através das suas lições, nos abraçar com o seu amor, e que possamos sentir as energias pulsando dentro de nós, as energias de amor deste Mestre querido, que nos acolhe com todo o seu carinho, mesmo nos momentos em que nós não somos tão bons. Vamos assim agradecendo a espiritualidade amiga que nos conduz neste momento, e que possamos estar com os nossos corações abertos a este aprendizado e que possamos transformar todas as lições aqui aprendidas em prática. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine, que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, o assunto que nós vamos tratar hoje é sobre a cortina do eu. A cortina do eu está em Filipenses, que é uma carta que Paulo escreveu à cidade de Filipos, onde moravam os filipenses. E em um dos capítulos deste aprendizado que nós vamos falar aqui desta carta, né, Paulo estava fazendo diversas reflexões, e entre elas ele colocou para as pessoas filipenses que era importante elas deixarem de lado apenas o seu eu e pensar muito mais no nós. Porque o amor é isso, é você deixar de lado o que é seu e você pensar no que é nosso. E para isso, eu vou ler um pequeno trecho aqui onde ele fala, né, ele dá alguns conselhos. No capítulo 2, versículo 3, ele fala assim: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Um outro conselho que ele dá é: não se atente para o que é seu, mas para o que é dos outros. E ele fala que Cristo não tentou ser Deus, ele foi um servo. E pede que a gente faça as coisas sem murmurações e contendas. Essas são as principais lições deste capítulo de Filipenses. E qual era o objetivo de Paulo com esta carta? Ele pedia a todos os moradores de Filipos que eles parassem de pensar apenas em si próprio, que eles começassem a olhar mais para o outro. E mais do que isso, ele também pede que nós sejamos um pouco mais humildes, nós nos colocarmos muito mais no papel de servos do que no papel de servidos, né? Que nós não exaltemos a nós mesmos, que nós deixemos que os outros nos exaltem. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas para que a gente possa mostrar a nossa personalidade. Olha como eu sou bom nisso, olha como eu sou bom naquilo. E a gente às vezes busca nesta tentativa de se elevar, rebaixar as outras pessoas. Às vezes a gente faz isso sem sequer perceber o que está fazendo. Mas o fato é que nós precisamos olhar mais para isso. Esse é o convite de Paulo. Ele percebeu através dos anos em que ele fez as suas viagens e fundou diversas igrejas, que essas igrejas, com o tempo, elas iam se enfraquecendo. Então, quando ele ia até as igrejas e fundava, ele saía de lá, o cristianismo estava muito vivo dentro dessas pessoas. Elas estavam ali pensando como seguir os passos de Jesus. Mas o tempo ia passando e as igrejas começavam a se transformar em centros de egoísmo, onde as pessoas que deveriam estar fazendo ali as suas preleções, acolhendo os pobres, os sofredores, estavam, na verdade, tentando se elevar
e dizer: eu estou mais perto de Deus que você, eu sou mais perfeito que você, porque Paulo veio aqui e fundou uma igreja na minha casa. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele está dizendo para essas pessoas: não se elevem, se rebaixem, sejam humildes, como Jesus foi humilde. Jesus não se colocou no lugar de Deus, ele não se pôs nesta posição, embora ele até pudesse por ser filho, mas ele não fez isso. Ele deixou que o tempo e que o nosso aprendizado nos mostrasse que todas as lições que ele deixou na prática, não na teoria, o colocavam nessa posição de Deus. Então, nós precisamos mostrar muito mais aquilo que nós somos capazes de fazer pelos outros, para os outros, sem que ninguém saiba e sem que ninguém perceba, com humildade e não para se aparecer. Este é o convite desta carta de Paulo. E Paulo é um exemplo muito importante a respeito disso, porque ele vivenciou essas situações. Por isso que eu admiro muito o trabalho dele, né? Acho que ele foi um apóstolo que lembra muito quem nós somos, né? E ele exemplificou muito isso no livro Paulo e Estevão, que foi psicografado pelo Chico Xavier, né? O Espírito Emmanuel, que editou esse livro. E se vocês tiverem a oportunidade, sugiro que leiam. Vocês vão ver uma primeira fase onde Paulo era Saulo de Tarso, um judeu perseguidor de cristãos, um cara que só pensava nele, na posição que ele ocupava e que queria humilhar, rebaixar e acabar com os cristãos. E ele tinha esse poder. E ele usou esse poder, o quanto ele pôde. E ele não percebia que ele estava errado, ele sentia que ele estava certo no que ele estava fazendo. Então ele ia com mais força, com mais força, com mais força, até ele ter esse encontro com Jesus, onde começa a segunda fase da vida de Paulo. Uma fase onde ele percebe todos os erros que ele cometeu e ele percebe que ele precisa parar de pensar nele e retribuir ao mundo todo o mal que ele tinha feito, retribuir aos cristãos. E para fazer isso, ele decidiu fazer diversas viagens pregando o cristianismo. Ele deixou a vida rica que ele levava, ele deixou o eu e ele foi ajudar pessoas, falar de Jesus para as pessoas, contar sobre a transformação que aconteceu na vida dele, graças a esse encontro. Ele foi atrás dos apóstolos que ele perseguia e pediu perdão, pediu que eles os ajudassem. Ele tomou uma série de atitudes que é necessária assim, muita coragem para fazer tudo o que ele fez. Ele poderia ter se colocado no papel de vítima, de eu fiz tudo errado, e ficar se culpando, se maltratando, mas em vez de fazer isso, ele fez o contrário. Ele se mexeu. Ele falou: errei até aqui, mas daqui para frente eu vou buscar um jeito de fazer a coisa certa. E fez. E passou mais de 30 anos fazendo. Viajando e mostrando para as pessoas, né, a importância do Evangelho de Jesus, a importância de amar ao próximo. Ele tem epístolas, que são aquelas cartas que ele escrevia para Corinto, para os filipenses, para os romanos. Todas essas cartas falam de amor e falam também sobre quanto ele estava vivenciando a dor e o sofrimento por todo o mal que ele já havia feito, por ele também tentar se transformar em alguém melhor e ter essa dificuldade, que é uma dificuldade que nós todos temos. E se nós transportarmos isso para a nossa vida de hoje, nós vamos chegar à conclusão de que mudar, nos transformar, deixar de sermos egoístas, não é uma tarefa simples. Primeiro porque muitas vezes nós não percebemos o quanto nós somos egoístas. Nós achamos que aquilo que a gente está fazendo é se proteger, não é ser egoísta. Então a pergunta é, a gente está olhando para dentro de nós realmente com a coragem, porque tem que ter coragem, a coragem de assumir
as nossas falhas. E mais do que isso, assumir as falhas e continuar amando a si mesmo, apesar das falhas. Por isso, Jesus tem este mandamento maravilhoso: amai ao próximo como a ti mesmo. Por que o a ti mesmo? Porque você tem que se amar do jeito que você é. Olhar para dentro de você e perceber que você tem vaidade, que você tem orgulho, que você tem egoísmo, mas que ainda assim Jesus te ama, Deus te ama e você também precisa se amar. Quando a gente comete uma falha, quando a gente erra, magoa pessoas, muitas vezes a gente não consegue pedir desculpas, a gente não consegue admitir o nosso erro, a gente prefere jogar a responsabilidade sobre o outro. E aí a gente não avança, não progride. Por quê? Porque é o eu, né? A história do eu. Eu sou melhor, eu não vou pedir desculpa, não vou admitir que eu estava errado. Eu posso tentar consertar aquilo, né? Relevar, me aproximar da pessoa e deixar o assunto morrer, que é o que muitas vezes a gente faz, porque a gente não tem a capacidade de chegar e falar para a pessoa: desculpa, eu errei e errei feio. E vou tentar melhorar isso e não fazer de novo. Então, muitas vezes isso gera brigas em família que duram anos. A minha família é assim. A minha família tem uma dificuldade imensa com essa coisa de pedir desculpas, de admitir erros. Então, durante toda a minha vida, eu posso dizer que pouquíssimos anos desta vida, a minha família inteira estava em paz. Sempre tinha alguém que estava brigado com alguém. Alguém que não falava com alguém. Então, era minha avó que não falava com meu tio. Era meu tio que não falava com a minha mãe. Era a minha mãe que não falava com não sei quem. Aí, quando aqueles ali se resolviam, outros brigavam. Então, eu vivo essa experiência, vivi muito tempo. Nunca fui a pessoa que deixou de falar com alguém, mas tive pessoas que deixaram de falar comigo. Por quê? Porque ficou ressentido de alguma coisa que eu fiz, alguma coisa que eu falei, ou alguma coisa que eu não fiz, alguma coisa que eu não falei. Muitas vezes a gente erra por omissão, por não fazer, por não falar, por não apoiar no momento em que o outro precisa. E às vezes essas mágoas, esses ressentimentos vão carregando, vão ficando pesados, até que você perde a vontade de conversar com a pessoa, de estar perto dela. E nós temos que hoje buscar essa reconciliação. O convite é este: não nos elevemos, nos rebaixemos. Não vamos tentar sentar à direita de Deus. Vamos ficar em pé e esperar todo mundo se acomodar e nós vamos sentar por último. Porque Deus vai decidir o lugar que é para nós. Não somos nós que nos colocamos nessa posição. E a família, ela é um desafio muito grande para todos nós. É um fato. Mas é nela que nós vamos encontrar a reconciliação, é nela que nós vamos encontrar o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. É aprendendo a pedir desculpas quando está errado, aprendendo a desculpar o outro que errou, que nós vamos mudar os nossos conceitos a respeito da família e dos outros. Porque aquilo que a gente conseguir resolver dentro de casa, a gente resolve facilmente fora. O problema é que muitos de nós não resolvem nem dentro nem fora. Simplesmente empurra com a barriga. E o convite desta lição de Filipenses é que nós deixemos o nosso eu, o nosso ego, não deixar com que ele fale mais alto o nosso coração e a gente possa, sim, nos transformar em pessoas que pensam mais no outro, que se preocupam mais com o outro,
A gente precisa começar a se colocar no lugar das pessoas. E ao falarmos, ao dizermos algo que possa magoar, nós pensarmos como isso soaria se fosse comigo. Como eu me sentiria se isso acontecesse comigo. Nós não fazemos esse exercício. Nós estamos ainda muito concentrados em nós mesmos. E eu vejo que esta pandemia escancarou ainda mais o nosso nível de egoísmo. E o que nós não conseguimos enxergar é que a gente fica olhando para o outro, que a gente considera que está tomando uma atitude egoísta, mas nós não temos a capacidade de refletir sobre as nossas atitudes egoístas. Sobre as coisas que nós deixamos de fazer ou fazemos, que também não contribuem para que essa pandemia acabe. E é por isso que ela está se prolongando, porque cada um de nós só olha para si mesmo. E o convite é o quê? Pare de olhar para você, olhe para o próximo, olhe para o outro. Use a máscara, porque a máscara vai proteger você, mas vai proteger também o outro. Ah, eu não vou usar máscara, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Só que você é um transmissor de vírus. Se você não usa máscara, você está se expondo ao vírus, mas você também está expondo as outras pessoas. E a gente não faz isso. A gente só fala, eu faço o que eu quiser da minha vida e ponto final. Se eu pegar o vírus é problema meu. E é pensando dessa forma que nós estamos na situação que estamos. Então, está na hora de nós pararmos de olhar só para o nosso umbigo e começarmos a olhar para o que existe no mundo, para o que está fora de nós. E quando nós conseguirmos fazer esse exercício e praticarmos isso no nosso dia a dia, vai ficar muito mais fácil a nossa vida. Jesus esteve aqui dando este exemplo. O que ele fez durante todo o seu período de apostolado? Ele cuidou de pessoas, ele curou pessoas, ele fez pregações. Ele não se preocupou com ele. Ele não se preocupou com o conforto dele, com ele estar bem, comer bem, dormir bem, ter aonde se acomodar. Ele não teve essas preocupações, porque ele não estava aqui para isso. Ele estava aqui para servir. Ele estava aqui para ajudar os outros e mostrar, exemplificando através das suas atitudes, que nós também podemos fazer isso. Não somos Jesus? Não somos, estamos muito longe, muito longe. Mas a gente pode tentar, minimamente, seguir os exemplos dele, para que a gente possa transformar o comportamento do nosso dia a dia em um exemplo que vai para os nossos familiares, para os nossos filhos. E isso gera uma corrente do bem. Então, que a gente possa perseguir, né, este momento na nossa vida de transformação. Que a gente possa buscar este momento. Assim como Paulo, que teve todas as dificuldades que nós também temos, mas ele teve atitude. Então, vamos ter atitude. É isso, gente. Essa é a minha reflexão de hoje. Espero que estejam todos bem. Então, vamos encerrando agora a nossa apresentação. Vou pedir a todos novamente que fechem os seus olhos. E vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus. Agradecidos por este momento de reflexão, onde pudemos pensar um pouquinho a respeito das nossas atitudes. Pudemos ouvir sobre os exemplos que estão aí para que possamos colocar em prática. Agradecemos o convite da espiritualidade a esta reflexão. Que possamos, Senhor, ser abraçados com muito carinho neste momento, recebendo as energias de luz e de paz desta casa que nos acolhe, em nossos lares, cuidando dos nossos familiares, do nosso lar, da nossa família, auxiliando
no refazimento das nossas energias, da nossa saúde. E elevando os nossos pensamentos a Deus, dizemos: Pai, cuide de nós. Pai, ensine-nos aquilo que precisamos aprender para que possamos nos transformar e seguir o seu caminho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma ótima semana a todos vocês. Um forte abraço.